Olá, bom dia, tudo bem? Bem-vindo, bem-vinda. Iniciando mais um programa, né? Mais uma manhã gostosa, mais um projeto 626, mais uma live nesta manhã gostosa. Sempre nosso encontro matinal às 6h26 da manhã, aqui para debatermos, trazemos temas interessantes que vão, de certa forma, nos tocar, nos fazer refletir, tá bom? Bom dia, Jussara, bom dia, Mara, minha esposa, bom dia, Thaís Costa também, psicanalistas aqui comigo, não é? Bom dia, bom dia. Bem, nós vamos trazer para você o tema adolescente, não é? Ontem nossa live foi interrompida abruptamente, não sei por quê, caiu, não é? Enfim, nós vamos trazer esse tema, então, o comportamento do jovem, do adolescente na clínica. Quais são as suas maiores demandas, quais são suas maiores dúvidas, quais são os seus conflitos, o que eles trazem, né? Qual é os comportamentos, as características, a personalidade, as demandas, as reclamações, enfim, do adolescente na clínica. O que significa esse movimento, essa idade, este momento na vida, não é? Antes da fase adulta, quais são as demandas, quais são as implicações, quais são as questões que implicam diretamente na vida dos adolescentes. É o tema da live de hoje. Se você quiser mandar um aviãozinho, né, para as pessoas que você acha que gostariam de ouvir a live de hoje, que gostariam de estarem por dentro a respeito do comportamento do adolescente, né, das suas dúvidas, fique à vontade. Aqui no canto inferior direito tem um aviãozinho ali, você pode encaminhar para as pessoas que você acha que gostariam de ouvir essa live e estar conosco, tá bom? Bem, então, o adolescente na clínica, ele vai trazer sempre algumas características importantes, não é? Ou mesmo fora da clínica, quais são este universo de informações, universo de preocupações, este mundo que o adolescente enfrenta, este conflito de informações, o bombardeio de informações e de influências que ele vai sofrendo ao longo de sua vida, tanto em casa como na escola, na sociedade, nos grupos, nas tribos, enfim, a qual ele faz parte. De que maneira isso interfere na sua vida e como isso vai direcioná-lo à vida adulta, tá bom? Olga, bom dia. Aline, bom dia. Bem, então nós temos a primeira questão e preocupação grande. Lembremos-nos que se formos nos reportar ao Freud, quando ele vai falar da castração, do desenvolvimento psicossexual, na adolescência ali é a sexualização, não é? Ele sai da fase fálica, latência e entra na sexualização, explosão hormonal. Então o adolescente geralmente apresenta uma erupção, transformações no próprio corpo, no aparecimento de pelos, enfim, nas meninas, o seio começa a crescer, nos meninos, enfim, há uma mudança, uma erupção hormonal e a sexualidade começa a ficar aflorada. Então o adolescente começa a ter preocupações profundas em relação à própria sexualidade e à própria iniciação sexual, criando diversas dificuldades, diversos conflitos na sua mente. Isso vai deflagrar, evidentemente, noutros comportamentos, noutras ações, noutras atitudes, né, do adolescente. Vou trazer apenas algumas características, evidentemente, porque é um universo vasto, não é? Um vasto universo de estudos deste comportamento e de possíveis desdobramentos desta questão, deste momento na vida do adolescente, não é? Então, começa então o desejo de querer libertar-se dos pais. É muito comum nós vemos aí, meu filho tem vergonha de andar comigo, né? Lá na primeira infância, até uns 10, 11 anos de idade, a criança tem orgulho que o papai a leve na escola, que a mamãe a leve na escola, andar agarradinho nas festas, estar no aniversário, a criança sempre no colo da mãe e tal. Depois começa a crescer, a criança já tem vergonha, né? Não quer mais que o papai e a mamãe leve na porta da escola, pare um quarteirão antes, em praça pública não quer mais que o papai e a mamãe fiquem perto, ele fica sempre solto, mais longe, já com os coleguinhas, começa a achar que pode ser independente, começa a imaginar já que mamãe e papai é motivo de vergonha e não mais de orgulho de uma companhia agradável, não é? Começa então o papai e mamãe a ficar isolados, começa a achar
que tem condições de se libertar. Mesmo ali já com 13, 12, 13, 14, 15 anos de idade, já consegue achar que é independente, né? Sidney, também muito bom dia. Outra questão é a busca, então, da própria personalidade, da própria identidade. É interessante falarmos sobre isso, porque é claro que tão precocemente essa questão da identidade é muito importante. Quem sou eu? O que eu posso falar sobre mim? Como eu posso me apresentar, não é? E está vindo da formação de sua personalidade, evidentemente. Sabemos que o convívio familiar é muito importante para a formação da personalidade, persona, não é? O comportamento, as atitudes, as ações, as emoções, enfim, que vão caracterizar, evidentemente, aquela pessoa, dar vida, dar personalidade, persona, não é? Bom dia, Sidney. Então, nós vamos percebendo que esse adolescente começa a procurar a sua própria identidade, querendo deixar a sua marca. E às vezes começa a aparecer uma certa rebeldia, o que é natural também nesta fase da vida, não é? Porque ele busca essa sua identidade, ele busca ter uma personalidade, ele está formando a sua personalidade e ele quer dar uma identidade. E por isso torna-se facilmente influenciável, não é? Outra coisa, em alguns jovens que querem, alguns adolescentes querem se libertar, querem ser independentes, querem ter a própria personalidade, ao mesmo tempo começam a ter medo de enfrentar a fase adulta, medo de se tornarem adultos, não é? E por isso podem alguns desenvolverem a síndrome de Peter Pan, digamos assim, e tornarem-se crianças adultizadas, diferentemente de outras situações onde as circunstâncias exigem, por exemplo, com a morte precoce dos pais, que aquele primogênito, aquele garoto ainda adolescente, torne-se então o adulto, o responsável pela casa. Aí teríamos uma criança adultizada, não é? Tornando-se adulto, responsável muito precocemente. Tanto a criança adultizada como o adulto infantilizado, ambos terão problemas lá adiante, psicológicos, não é? Esta criança vai falar, esta criança vai aparecer em determinado momento e vai cobrar isso que lhe foi roubado na infância, né? Então essas questões são muito importantes quando olharmos para o adulto, entendermos qual é a criança que fala, qual é a criança que está gritando, qual é a criança que está reclamando ou agindo naquele adulto. Sempre é importante observarmos isso. Eu, você, todos nós somos apenas reflexo de tudo que nos aconteceu ali até os 9 anos de idade, não é? A nossa criança, todo o processo traumático da quebra da fantasia, das decepções, dos traumas, da convivência, da educação, do desenvolvimento psicossexual, da fase oral, anal, fálico, latência, tudo isso mostra, revela, marca, cria essas marcas dentro de nós, não é? Numa espécie de programação, e o adulto vai agir desta forma. Então é importante observar esse período de transição, esse momento da adolescência é muito importante, que é o que o Lacan vai chamar de terceiro tempo de Édipo, não é? Que é a saída de casa, a apresentação para a sociedade, o libertar-se, digamos assim, o ingressar-se nesta sociedade. E como esse jovem está preparado, esse adolescente está preparado para enfrentar esta sociedade. É importante refletir sobre isso. Sônia, bom dia também. Bom, outra característica, ele começa a preocupar-se então com o trabalho, com o dinheiro, já que ele acha que pode ser independente, que ele acha que pode viver sozinho. Eu não concordo, papai e mamãe é careta e tal. Ele começa então a achar que já pode viver sozinho, né? Isso vai estender-se até os 21, 22, 23 anos de idade, ali que eu quero me libertar, eu tenho condições de viver sozinho, papai e mamãe não sabem nada sobre mim, papai e mamãe não têm a mínima noção, são caretas, são velhos, assim por diante. E ele começa então a ter umas preocupações com o que eu vou trabalhar, como é que eu vou ganhar dinheiro e tal. E tudo isso vai causando uma pressão psicológica que remete, que leva este jovem a se envolver com grupos, com tribos e por isso tornar-se mais facilmente influenciável para a adaptação, já que vai criando problemas em casa, problemas relacionais, conflitos com os pais, começa a aproximar-se, começa a identificar-se lá fora, surgindo aí o que conhecemos de influências ou de doutrinação, não é? Que é muito fácil percebermos isso, né? Não preciso nem trazer aqui detalhes, que evidentemente
E nem precisa ser inteligente para entender que isso acontece, basta ser um pouco menos burro e prestar atenção no que está acontecendo, não é? Então, fazer parte de grupo lá fora. Esse adolescente, esse quase adulto, ele sente uma necessidade de pertencimento. É preciso fazer parte de um grupo, fazer parte de uma tribo, não é? Então nós percebemos que há um grupo de gamers, um grupo de skaters, um grupo de nerds, um grupo disso, um grupo... Ele precisa fazer parte de um grupo e para isso ele começa a adaptar-se, tal qual um camaleão, digamos assim, com mudança na linguagem, com mudança no estilo de vestir, no estilo de se comportar, do corte de cabelo, da roupa mais usada. A gente percebe que começa a haver uma necessidade de pertencimento a este grupo. Aí ele vai desenvolvendo, falamos agora há pouco, da identidade, da personalidade. Assim ele é aceito, assim ele é acolhido, assim ele é validado. É muito importante percebermos isso. Agora, qual grupo, qual filosofia, qual ideia, qual ideologia? É importante, então, prestarmos atenção nessas questões, né? Tudo isso, esse turbilhão, acontece na cabeça do adolescente. Não é fácil, não é verdade? Perceba que não é fácil. Você foi adolescente, eu fui adolescente. Nós sabemos perfeitamente bem que vivemos isso e passamos por esta fase, né? Muitos têm comportamentos, um tipo de comportamento, outros outro tipo. Uns desenvolvem um tipo de personalidade, de caráter, outros completamente diferentes, não é? Então, por que isso acontece? Neste momento é muito importante, assim como a primeira infância, o desenvolvimento psicossexual, lá na castração, a quebra de fantasias, é muito importante também nesse período da adolescência, que esta transição da fase de criança, aí adolescência para a fase adulta. Tudo isso, esse turbilhão está acontecendo. É o processo, é o início, né, no ingresso nesta fase adulta, e a necessidade de pertencimento, a necessidade de validação, a necessidade de desenvolver personalidade, de provar que sou capaz, que sou independente, para o desejo de sair de casa. Então ele precisa entender-se que é possível relacionar-se lá fora, mas sem nenhuma ainda completa a avaliação do que vem a ser a fase adulta, das responsabilidades de um adulto. Por isso torna-se presa muito fácil. Gleide, muito bom dia para você também, minha querida. Bem, outra questão importante é perversão em relação a normas e regras. É muito comum nós vermos aquilo que chamamos de aborrecência, não é? Uma coisa que todo mundo fala, um conceito, né? A aborrecência, ou seja, ele aborrece demais, é aborrecido demais, é irritado demais, e é uma tendência de violação de normas e regras. Ou seja, o indisciplinado. Ele contesta os pais, contesta o professor, contesta o titio, contesta o vovô, contesta a própria legislação, contesta o regimento da escola, vai contestando tudo, né? Então, há uma tendência à violação de normas e regras. Não que ele venha a ser um criminoso, não é isso que eu estou dizendo, mas a afrontar, não, isso não está certo, deveria ser assim, imagina, se fosse eu faria desse jeito, não pode e tal. Há uma tendência natural. Então, o que tornou-se uma expressão clássica, aborrecente e não adolescente. É um momento natural, porque a imposição de normas, regras, leis o limita. E ele não quer ser limitado, né? Ele não compreende que o que rege uma sociedade, o que mantém uma sociedade ordeira, são exatamente este conjunto de normas, leis e regras. O que rege uma escola, o que disciplina uma escola, o que coloca o diretor, o coordenador, o professor, os alunos, cada um no seu papel, são as normas e assim por diante, não é? Eu sempre trago um exemplo, quando eu tenho oportunidade. Imagine você uma grande cidade, por exemplo, ou não precisa nem ser uma grande cidade, se não tivesse na lei a norma de trânsito, por exemplo. Como é que uma São Paulo, Curitiba, enfim, BH, como é que as cidades grandes, ou mesmo cidades menores, teriam este fluir do trânsito se não tivéssemos os sinaleiros, normas de estacionamento e assim por diante? Seria um caos. Então, este adolescente, ele vai contestar tudo isso, né? Porque ainda há resquícios lá da fase da castração, da fase da quebra das fantasias, da imposição de normas, de leis e regras. Por quê? Porque contestando, ele acredita estar apresentando a sua personalidade, apresentando o seu jeito de ser, apresentando então, apresentando como diferente.
como impondo-se para ser observado, notado. E a violação de normas e regras é uma forma de o adolescente comportar-se. É importante, portanto, compreender este momento, esta fase da vida. Mário Henrique, bom dia. Paulo Zabini, bom dia também. Empaticamente, opa, falando, legal então. Bom, outra coisa aqui, são várias questões, estou trazendo aqui algumas só, tá? As transformações no corpo, não é? Isso é muito comum também, essas transformações do corpo. Espinhas, aparecimento de pelos, enfim e tal, não é? Um aflorar das genitais, tudo isso vai mostrar, também vai provocar no jovem uma grande erupção hormonal, não é? Uma explosão hormonal que leva o jovem a ter comportamentos incompreendidos por ele mesmo, não é? A explosão da libido e tudo mais que o leva a ter uma busca incessante pelo prazer. A busca incessante pelo prazer, não estou me referindo exatamente aqui sobre o sexo, não é isso, não é? A busca de prazer de uma forma geral. E é neste momento, então, que podemos ver, podemos compreender, não é? O ingresso em alguns hábitos, por exemplo, como a bebida, como algumas drogas ilícitas e assim por diante, não é? Jogos, aquilo que deu um prazer imediato, não é? Desenvolvendo uma espécie de uma estrutura psíquica da perversão, aliada àquela violação de normas e regras que nós falamos. É preciso, portanto, prestar atenção nesses grupos de pertencimento, nessas tribos, para entender a forma de influência que está recebendo, que tipo de influência está recebendo. Como ele contesta a casa, contesta o pai, contesta a norma, as regras e leis, ele é facilmente doutrinado. Nós sabemos perfeitamente bem o que essa doutrinação provoca na cabeça dos jovens, chegando ao ponto de contestar o óbvio, contestar aquilo que é fato, que enxergamos. Por exemplo, você disse aqui um relógio, vai falar, não, eu não quero, eu identifico isso aí como um shampoo, como um copo. E não adianta brigar com ele, porque ele já está absolutamente doutrinado. Por quê? Porque lá fora ele encontrou este grupo, esta tribo que não precisa de norma, não precisa de regra, ele pode violar e tem um prazer imediato, ele aceita imediatamente. Então, ele acaba por se identificar. Essa questão da identificação. Eu identifico isso aqui como um copo. E ponto. Não adianta brigar, discutir, porque ele identifica e acabou e ponto final. O fato em si deixa de ser realidade. É importante entendermos isso. E que neste momento da vida é crucial para definir o adulto. Como esse adulto vai se comportar, não é? Chegando aí, neste momento da vida, a criar o que chamamos de um transtorno dissociativo de cognição, uma dissociação da cognição. Quer dizer, é uma interpretação, é uma visão, é uma percepção distorcida do fato, né? Ele vê isso, olha para isso, mas não entende, não vai denotar isso, ele vai dar uma conotação que ele quer, e não o sentido denotativo, é um relógio. Bom, não. Então ele está preparado, ele foi influenciado ao ponto de enxergar, porque disseram para ele, é elegante falar que isso aqui é um copo. E acabou em ponto final. Ele vai brigar até o fim, dizendo, eu quero que seja, acabou em ponto final. Entende? Neste momento da vida da adolescência, do jovem, é crucial para determinar o adulto, a formação do adulto. Então perceba que desde a criança, desde o nascimento, são muitas fases importantes na vida da criança e isso vai continuando até o início da fase adulta, ou até o ingresso da fase adulta, né? E desconstruir isso é um trabalho árduo, difícil, em alguns casos praticamente impossível, porque toda essa estrutura foi formada de acordo com essas tribos, com essas informações, com esses lugares onde ele se sente, acredita ser aceito, acredita ser validado, acredita ter vez, ter voz e assim por diante. E por isso ele ingressa, ele aceita aquilo como certo e os pais transformam, então a sociedade em geral, os pais transformam-se
em caretas, em tudo aquilo que a gente já sabe, não é, que eles falam, a maneira que eles agem. Outra coisa, ou algumas características, não é? Descontentamento com o próprio corpo, nós sabemos que as mudanças hormonais, enfim, muitos a espinha desproporcional, começa a ficar, engordar um pouquinho, começa a criar aqui uma musculatura ali, aqui, ali, acne, esse tipo de coisa, né? As espinhas, tudo isso começa a incomodar o jovem também, aflorando essa sua libido, essa sua necessidade de buscar lá fora tudo isso que estamos falando aqui. Outra coisa importante, introjeções que conflitam com o que aprendeu em casa. Geralmente, sabemos que muitos pais abrem mão de educar os seus filhos, muitos pais fogem da responsabilidade de educar os seus filhos, delegando isso para a sociedade, delegando isso para a escola. Nós já trouxemos aqui a diferença entre criar, educar e escolarizar. São diferenças clássicas que não podem ser confundidas. Criar é uma coisa, educar é outra, escolarizar é outra. Mas como alguns pais abrem mão disso, ou omitem-se diante dessa responsabilidade, não é nem abrir mão, é omitir-se. Não não querem ter a responsabilidade da educação. Pode procurar aqui uma live, nós falamos já sobre criação e educação. Então eles estão mais susceptíveis lá fora. Quando abrem mão disso, ou quando não abrem mão disso, mesmo que não abram mão disso, esse adolescente vai encontrar um conflito entre o aprendido em casa, o que os pais educaram, a forma que ensinaram, o que é certo, o que é errado, o que é respeito à sociedade, os princípios éticos, morais, familiares, cristãos, enfim, não importa os valores que aprendeu em casa, vai haver um conflito lá fora, não é? Onde? Nessas tribos, nesses lugares onde ele convive, cujas influências diferem, chocam, não é? Trombam com aquilo que aprendeu em casa. E este é um momento terrível para o adolescente. E a probabilidade de assujeitamento ao que está lá fora é muito maior, em virtude de tudo que falamos: sair de casa, pertencimento, tribo, acolhimento, a aceitação, violação de normas, de regras, o busca do prazer imediato e assim por diante. Percebe então como é complexo esse momento, como é delicado esse momento na cabeça do adolescente, não é? E não estou dizendo aqui que o adolescente tem culpa de alguma coisa. Estamos descrevendo o comportamento. Claro que não, ele torna-se até vítima da própria situação, não é? Ele vai ingressando, ele vai nadando conforme a maré, porque não tem ainda a estrutura de um adulto para compreender, para discernir. Ele vai sendo tragado, o que é normal, não é? Não desejável, mas normal. Outra coisa é a dificuldade de lidar com a frustração. O adolescente tem muita dificuldade, dependendo lá da castração, dependendo da forma que a quebra da fantasia foi feita, dependendo da estrutura, como foi criado, ele vai ter dificuldade de trabalhar, de lidar com a frustração. Adolescente que não sabe lidar com a frustração, não sabe lidar com a dificuldade, não sabe lidar com a perda, não sabe lidar... bom dia, Roberval. Qualquer coisa que aconteça de ruim, já chora, já arranca cabelo, já é difícil. Então, essa dificuldade de lidar com a frustração vem também lá da criação da primeira fase, né, da criança, cujos pais dão tudo o que ela precisa, ou exatamente pela percepção de que lá fora as coisas são mais fáceis. Então, vai ter dificuldade de lidar com frustração, com perdas. Há outro grupo de pessoas que, por medo de perder os pais, medo de perder a família, medo de ficarem desoladas, enfim, acabam por trazer outros tipos de comportamentos. Medo da rejeição também é um sentimento interessante no adolescente, e ele vai trazer isso em diversas situações da sua vida. O medo da rejeição. Nós já trouxemos aqui uma vez falando sobre a ferida emocional da rejeição, do abandono, enfim, traição, humilhação. Já trouxemos aqui da injustiça, não é? Já trouxemos aqui. Mas o medo da rejeição, o medo de não ser aceito dentro de casa, o medo de não ser aceito pelos amigos, pela escola, pela sociedade em geral, pela família. Então, este medo da rejeição abre uma ferida emocional muito complicada e vai fazer com que este adulto, este adolescente vá desenvolvendo uma máscara, digamos assim, do escapismo, do evitativo e assim por diante. E mais tarde, na fase adulta, nós vamos entender
desconfiado de tudo, de todos e assim por diante, inseguranças diversas, não é? Medo do futuro, muitos têm medo do futuro, evidentemente, por isso antecipam os prazeres, desviando-se, evidentemente, daquilo que a sociedade tem como natural, que é não usar drogas ilícitas, andar à margem da lei, delitos e assim por diante, né? O que a sociedade considera antiético e criminoso, né? Andar à margem da lei. Ele tem a tendência, pela própria rejeição, à busca do prazer imediato e pela influência desse grupo externo, de acabar desenvolvendo tais características, não é? Outro conflito geracional, ele vai sentir isso, é muito característico quando nós vemos, por exemplo, eu já trouxe aqui, mas é bom refrescar a memória. Nós percebemos que até certo ponto, até certa idade, a criança fica agarrada nos pais, né? Na rua, no aniversário, na igreja, numa festa, então agarrado no colo do papai e da mamãe, agarrado na perna, né? Quando chega a um certo ponto, uma certa idade, ali pelos 13 anos, mais ou menos, a criança não fica mais agarrada, pelo contrário, já quer ficar longe, já tem vergonha. Chamamos isso de conflito geracional. O papai já passa a ser careta, a mamãe já passa a ser velha, já tem vergonha de ficar próximo do pai, não é? Não estou dizendo que isso é frequente, recorrente e comum em todas as famílias. Não, não é isso que eu estou dizendo. Mas é muito comum entendermos, então, o pai passa a ser careta. O certo, quem sabe tudo, o inteligente é o grupo, é a tribo. Eles são detentores de todo o saber. São cátedras em todos os assuntos e os mais antigos, eles são, então, os caretas. Há um conflito geracional, né? Ignorando que tudo do que usufruem foi feito por esses caretas, então foi idealizado, trazido, produzido por esses caretas, não é? Há um conflito geracional, onde a tendência é desdenhar, é não prestar atenção, não ouvir, não querer aceitar o que trazem os mais experientes. É importante prestarmos atenção nesses comportamentos do adolescente. Eu repito, não estamos aqui de forma alguma criticando ou condenando tais comportamentos. Não, estamos dizendo que é natural que isso aconteça. Temos, portanto, que prestar atenção nas causas, o porquê essas coisas vêm acontecendo, né? Outra coisa é rebeldia que conflita com a castração, evidentemente. A quebra da fantasia nem sempre é bem aceita. Se a criança foi lá orientada, ou quebrou-se um desejo, alguma coisa, e esse período da castração não houve uma transição perfeita, ele vai ter rebeldia sempre em querer enfrentar, afrontar, tudo me pertence, tudo é meu, e se não der, ele vai desenvolver então a rejeição, o vitimismo, transtorno evitativo, esquizoide, assim, uma série de possibilidades na vida adulta. Outra coisa, ele vai criar um mundo fantasioso ou fantasia, não é? Todos nós fantasiamos, todos nós idealizamos uma vida, todos nós idealizamos um lugar ideal, todos nós então idealizamos essas fantasias, o ideal de vida, um lugar desejado, uma realização pessoal, profissional. É natural, mas às vezes esta fantasia, às vezes este mundo idealizado foge radicalmente de qualquer possibilidade de realidade e passa a viver neste mundo, né? Eu não estou nem falando aqui da esquizofrenia, do transtorno de borderline, não é? Lá dos limítrofes, não é isso que eu estou dizendo, mas às vezes eu passo a conviver com este mundo imaginário. E um exemplo clássico disso é o mundo virtual, as redes sociais, os grupos de WhatsApp, grupos no Facebook, grupos em outras formas, onde este adolescente imagina-se pertencido a amigos de verdade, aceito, tenho amigos, tenho a minha própria sociedade, minha própria cidade, minha própria organização, minha própria tribo. Então, isto é uma idealização, é um mundo fora desta realidade. E neste mundo virtual, neste mundo fantasioso, tudo pode, tudo lhe é permitido, e por isso ele se sente feliz sem perceber que está sendo tragado, furtado, sugado, digamos assim, não é?
da realidade, né? Então, é muito complexo este momento, é muito complexa esta situação e os pais precisam estar atentos. É por isso que muitos pais abrem mão e dizem: não sei mais o que fazer com meu filho, eu não aguento mais, eu não quero mais, eu não suporto mais, eu perdi a mão dos meus filhos. E realmente, abrindo mão, entregam para a sociedade, entregam para a doutrinação, para o assujeitamento, para a alienação e depois vão reclamar, fazer de vítimas. Portanto, como eu já trouxe aqui várias vezes, educar os filhos não é tarefa fácil. Criar é diferente de educar. Criar é dar tudo do bom e do melhor, assegurar todas as condições, né? Isso é bem mais fácil do que realmente educar, que vai exigir esforço, responsabilidade, dedicação, comprometimento em assumir verdadeiramente o papel de pai, não é? É claro que aqui eu prossigo, tem muitas outras questões, mas o nosso tempo está se esgotando, não é? Rapidamente aqui, rebeldia, conflito de castração, conflito geracional, sentimentos que geram ansiedade, quadros depressivos. Nunca vimos tantos jovens, não é? Adolescentes com quadros de ansiedade, né? e depressão, neuroses que provocam conversões do corpo, medo do escuro, medo de ficar só, medo de morrer, desejo de relação grupal muito aflorada, né? O pertencimento, conflitos com a escola e assim por diante. Aqui seguimos, são centenas de itens, centenas de condições que levam então a compreender essa transformação, tudo que acontece na cabeça do adolescente. Entendeu? Porque a clínica do adolescente é bem diferente da clínica da criança e da clínica do adulto. É muito diferente. Abordagens diferentes, percepções diferentes, ferramentas diferentes para compreendermos isso, né? Janete, também muito bom dia para você. Bom, meu querido e minha querida, oportunamente retomaremos esse assunto para falar desse momento importante da adolescência, para compreendermos então este adulto. Lembre-se que você, eu, nada mais somos do que o reflexo de tudo que aconteceu conosco lá desde que somos criança, tá bom? Meu querido e minha querida, grande beijo para você, que o seu dia seja maravilhoso, produtivo, tá bom? E que aprendamos a enfrentar as dificuldades com inteligência, com serenidade. Não há problema cuja solução não exista. Basta que foquemos na solução, não no problema. Grande beijo, tchau, tchau.